Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy. Olá a todos e sejam bem-vindos a um novo episódio do Scout Radar, o podcast da ProScout, onde apresentamos e discutimos os mais promissores talentos do futebol nacional e internacional. Esta semana viajamos até alguns campeonatos do norte da Europa e trazemos alguns nomes de jovens jogadores que se têm destacado nas várias competições. Juntamente com o convidado desta semana, o Miguel Palma, colaborador nos vários projetos da ProScout, iremos falar sobre os jogadores sub-23 dos campeonatos da Noruega, Suécia e Dinamarca. Iniciaremos esta discussão com jogadores do atual campeão norueguês, o Bodø Glimt, clube com um crescimento tremendo nos últimos anos e que tem concretizado um projeto muito interessante, tendo um plantel jovem e com excelentes soluções para o contexto interno. Com casos de sucesso como Jens Petter Auga e Zinkernagel a saírem para clubes de grande dimensão como o Milan e o Watford, é certamente um clube a quem devemos estar atentos nesta nova temporada que se avizinha e que começa em abril. Assim, trazemos dois jogadores desse clube para começar aqui a discussão de hoje. O primeiro é o Patrick Berg, portanto um jogador médio defensivo do Bodø Glimt, obviamente, e que na época anterior, de 2020, participou em 28 jogos e marcou 4 golos. Portanto, um jovem que também tem aqui uma veia goleadora para um médio defensivo bastante assinalável. Miguel, perguntava-te então qual é que é a tua opinião sobre este jogador e pedia-te para te deixares aqui 2 ou 3 destaques sobre o seu estilo de jogo. Olá, David. Só para dizer que já andava há muito tempo para te pedir para fazermos este podcast sobre os jogadores nórdicos e dos jogadores que jogam nos campeonatos nórdicos. Eu acho que, apesar da dificuldade que muitos têm tido no salto para campeonatos mais exigentes, temos visto casos de grande sucesso, como os que mencionaste, e também o grande nome atual, né? O Haaland, que é neste momento um dos melhores do mundo. E eu acho que é um futebol que tem que ter mais olhos em cima neste momento, porque tem claramente melhorado muito na formação, na aposta nos talentos jovens, e estão cada vez melhor preparados para o futebol de alto nível. Quanto ao Patrick Berg, é um médio de grande classe, é um médio centro, médio defensivo, é visto a baixar no terreno, é o primeiro jogador a pedir a bola às defesas logo. Está sempre atento ao posicionamento dos colegas, procurando criar muitos triângulos. Ele faz girar a bola pelo terreno de uma forma muito rápida e assertiva. Tem qualidade também para levar a bola para cima, para o último terço, onde se fixa e atua também como um pivô mais lá à frente. Outra vez a fazer a bola circular rapidamente de um lado para o outro, até a equipa encontrar um espaço na defesa contrária. O seu passe longo também é muito bom, tem uma projeção no passe, uma amplitude de passe muito, muito boa. No momento defensivo é um jogador forte, agressivo, gosta de pressionar mais à frente logo, tem uma grande agressividade e é também forte no desarme. Certo, e tu vês este jogador como já estando preparado para um salto para outros campeonatos da Europa Sim, de maior exigência. Eu estava aqui a sim, ver e sim. ele já tem quase 100 jogos a nível Sim, sim, sim. de Elite Ele, Serien, que é a primeira liga ele, da Noruega. apesar da idade, é um jogador já com alguma experiência e não só isso, ele é bom em todos os capítulos do jogo. Uhum. O que o salto para um campeonato mais exigente se calhar não vai sentir tanto. Exatamente, eu julgo que ele já foi convocado para a seleção principal da Noruega, apesar de não ter participado no jogo, em nenhum jogo, mas penso que tem sido já chamado. Eu acho que não cheguei a dizer a idade dele, nem tu, portanto também deixo aqui essa nota que é um jogador da geração de 97, portanto 23 anos, faz anos em novembro ainda, portanto ainda faz os 24 este ano, e portanto será um jogador que estará aqui no ponto reforçado, como se costuma dizer, para, para se calhar deixarmos aqui os olhos em cima e ver o que é que acontece ao seu futuro próximo.
Acho que podemos avançar para o outro jogador que temos aqui da mesma equipa, do Bodo Glimt, e neste caso é um jogador um ano mais novo, da geração de 98, lateral esquerdo, Fredrik André Bjorkan, um jogador que também é internacional pelas várias camadas jovens da Noruega, e a par do Patrick Berg também já conta aqui com muitos jogos a nível de Primeira Liga norueguesa. Ele tem aqui 80 jogos já, portanto também é um jogador que, apesar de ser muito novo, também já tem aqui uma rodagem muito interessante, e nesses 81 jogos que fez tem 4 golos marcados e 9 assistências, o que também demonstra aqui a sua preponderância ofensiva e toda a sua importância no modelo do Bodo Glimt para conseguir chegar à frente e carregar a equipa para as zonas de ataque. Portanto, eu imagino que também seja isso que tu vais falar sobre ele, mas depois dá-nos aqui um pouco mais de detalhe sobre quem é o Fredrik André Bjorkan como jogador. Sim, falaste bem, ele é um lateral sobretudo com qualidades mais ofensivas. Aquilo que eu mais gosto não são os recursos que ele mostra no momento ofensivo, porque ele, apesar de ser esquerdino, lateral esquerdo, não se cinge ao corredor esquerdo, consegue explorar o corredor central, dar uso ao pé direito para o passe, cruzamento, até mesmo no remate. Ele é um jogador também nesse aspecto completo, muito espontâneo. No momento defensivo tem ainda algumas dificuldades, está a melhorar, mas apesar de ser um lateral que até é um pouco robusto fisicamente, podia ganhar mais bolas pelo ar, só ganha 48%, pode melhorar claramente neste aspecto. Nem dá tanto bom uso ao seu físico para ganhar mais duelos, e é um aspecto onde ele tem de crescer mais para ter outro tipo de impacto num campeonato superior. Sim, e tu falaste nisso, e ele tem 1,80 m, portanto não é um lateral Sim, o que para um propriamente lateral é muito baixo. interessante. Exatamente, exatamente. Pronto, eu aqui também te vou fazer a questão do futuro próximo, não é? Se achas que é um jogador que ainda ganha em estar no próprio campeonato norueguês, antes de dar um passo em frente, ou se pensas que também já está a um nível que possa, a par do Patrick Berg, talvez sair para outros campeonatos? Não sei, eu acho que o Bjorkan beneficiaria de um campeonato superior, até para ser mais testado a nível defensivo, ganhar outra rodagem nesse aspecto. Certo. Portanto, não sei se queres deixar aqui alguma sugestão, por exemplo, o campeonato holandês ou o campeonato, O se calhar. campeonato holandês é aquele clássico, não é? Dos Exato, jogadores exatamente. nórdicos que vão para lá, mas Pronto, acabam por até ter sim, um foi impacto interessante lá, porque é um campeonato menos exigente a nível defensivo. certo, foi também por aí, por causa desse histórico, mas também vemos agora outros campeonatos a olharem muito para estes mercados e, portanto, também não é de espantar se ele acabar noutras paragens. Aqui do Bodo Glimt, eu não sei se tu queres acrescentar mais algum nome que queres que as pessoas lá em casa fiquem a conhecer e depois pesquisarem, ou se podemos avançar para, Não, para outro, pode. Acho para que, outro acho que os clube. nomes essenciais estão dados, Uhum. mesmo aqueles que saíram há pouco tempo. Mas é um projeto que tem tido continuidade e certamente vamos ver mais talentos a crescer por lá. Sim, e é um campeonato, como tu disseste, também tem estado em crescimento, não é? Claro, Houve umas alturas em que o Rosenborg era o próprio, era quase o campeão automaticamente, não é? Mas agora claro. têm aparecido também várias equipas a muito bom nível, e em destaque, e portanto temos também o caso do Molde, que ainda está na Liga Europa, portanto chegou aqui aos oitavos de final da Liga Europa, o que para uma equipa do campeonato norueguês também não deixa de ser bastante Sim, assinalável já sim. estar neste nível, não é? É um passo grande para o molde, não é? Porque as equipas nórdicas têm tido muitas dificuldades na Europa. Certíssimo. Sim, e há algumas com mais tradição, como propriamente o Rosenborg até, e Sim, se formos aí aos outros campeonatos que iremos falar, também, sim, também, também as há, mas sim, são tradicionalmente são equipas que equipas. queiram muito, porque o Rosenborg era daquelas equipas que estávamos habituados a ver na Champions. Exatamente. Pronto, assim sendo, acho que podemos avançar para outro jogador, e agora vamos até ao campeonato sueco, e vamos começar por um jovem do Elfsborg, Simon Olsen,
um jogador da geração de 97, médio centro também, 1,85 m, um jogador que também tem passagens pelas seleções jovens da Suécia, nomeadamente mais a nível de sub-17, mas que ultimamente também tem ganho alguma reputação e alguma rodagem na própria Liga Sueca, e que também o tem aproximado dessa bitola de seleção nacional. Ele que é um jogador que fez toda a sua formação no Elfsborg e que também está agora a ter as suas épocas de afirmação. Portanto, Miguel, eu aqui gostaria de perguntar qual é a tua opinião sobre o Simon Olsen e quais são os seus pontos fortes e os pontos que ele deve melhorar ainda. Ele é um jogador que eu até considero mais ou menos parecido ao Patrick Berg, no sentido em que com bola ele é o primeiro a pedir a bola, a construir, sempre de cabeça levantada, mostra muita inteligência e qualidade. Qualidade no passe, é confortável com bola, pode sair no drible, chegar a zonas mais adiantadas e até agressivo a procurar zonas de finalização, onde ele falha mais é no capítulo defensivo, porque fisicamente ele é um jogador que até é forte, tem 1,85 m. Mas pronto, é pouco agressivo, não tem uma grande capacidade defensiva, é um pouco alhado nesse sentido, cinge-se mais no capítulo da construção. Certo. Não sei se queres acrescentar mais algum ponto ou se podemos avançar para outro jovem do campeonato sueco. Eu acho que, apesar dessas debilidades defensivas, eu acho que é um jovem muito talentoso e que pode chegar mais longe, não é? Uhum. Ok, então o próximo nome é o mais novo que trazemos aqui. É um jogador que curiosamente até nasceu em Inglaterra, porque ele é filho de um antigo jogador de futebol que na altura estava em Inglaterra, e portanto é o Isaac Bergman Johansson, um jogador de apenas 17 anos, portanto da geração de 2003, é mesmo muito novinho, mas que já está aí em toda a força ao mais alto nível do campeonato sueco. Portanto já tem praticamente 30 jogos de nível sénior nesta primeira divisão de sueca, a serviço do Norrköping, espero ter dito o nome corretamente, e que também é um jogador que tem, para quem está atento ao scouting e portanto aí às notícias dos vários talentos que vão surgindo, portanto é um jogador que também tem aparecido em várias listas para Golden Boy não, mas por exemplo para os Next Gen do Goal.com. Também foi um jogador que foi incluído nessa lista dos top 50 jogadores a ver em 2021, e que também por isso tudo e pela sua tenra idade é um jovem muito interessante de acompanhar, e que também deixamos aqui essa sugestão para quem nos está a ouvir, para o conhecer melhor. Portanto, eu agora, Miguel, passo a bola para ti e pedia que nos explicasses aqui um bocadinho sobre o seu estilo de jogo e deixares as características essenciais do Isaac Johansson. Portanto, é um miúdo com muita qualidade mesmo, não é surpresa estar nessas listas. Ele é também um polivalente, o que é ótimo. Joga como extremo esquerdo, direito ou médio centro, na maioria das vezes. Eu acho que ele atua melhor como extremo direito, a puxar com aquele pé esquerdo fantástico que tem. Chegou a jogar até a lateral esquerdo, incrível. Ele é um jogador versátil, tem um bom pé esquerdo, gosta de dirigir o jogo da equipa. É muito perigoso a explorar espaços para dar uso à sua enorme capacidade no passe e até no cruzamento. No momento defensivo, apesar de já ter jogado ao lateral, é um jogador ainda com algumas dificuldades no posicionamento defensivo e também no desarme. Portanto, eu acho que a sua melhor posição acho que é mesmo melhor a extremo, nomeadamente extremo direito. Pronto, e eu disse que ele nasceu em Inglaterra e acabei por não acrescentar que ele tem a cidadania islandesa, e que também já acabou por se estrear pela seleção principal. Portanto, um jogador que aos 17 anos já anda pela seleção principal da Islândia. Acho que diz tudo sobre o seu potencial. Sim, E é sobre... uma das grandes esperanças do futebol nórdico. Exatamente, e portanto também é aqui um jogador que agora no próprio contexto de seleção principal poderá ser um nível até muito interessante de ver como é que ele lida
com opositores e adversários de um nível superior, já muito mais batidos do que ele, e portanto também é uma oportunidade muito interessante para ver a real valia do Johansson como jogador e ver o que ele é capaz de fazer a esse nível. Portanto, ainda continuando no campeonato sueco e curiosamente na mesma equipa, no Norrköping, há mais um jogador que nós queríamos trazer aqui, que é o Sead Haksabanovic, um jogador que nasceu na Suécia, mas que representa a seleção de Montenegro, portanto também já tem aqui 10 internacionalizações pela equipa principal, tendo marcado inclusivamente um golo. Ele que é um jogador da geração de 99, portanto com 21 anos, vai fazer os 22 este ano, e que é extremo esquerdo, 1,74 m, portanto aqui o típico perfil atlético de um extremo, e que é um jogador que também a nível sénior já conta com praticamente 150 jogos, portanto também já bastante batido e com bastante rodagem ao mais alto nível deste campeonato sueco, e portanto será também um jogador que muito em breve estará a dar o passo seguinte e rumar a outros campeonatos mais competitivos da Europa. Miguel, perguntava-te então o que é que tu gostas de ver no Haksabanovic e o porquê de o teres escolhido nesta lista que trazemos hoje aqui. Eu acho que o Haksabanovic é um dos jogadores mais talentosos do futebol nórdico, e é daqueles que eu acho que em breve irá saltar para outro nível. Ele normalmente joga como extremo esquerdo, é um jogador muito bom no drible, mostra um baixo centro de gravidade, sempre com a bola colada no pé. Gosta de aparecer bem aberto no flanco esquerdo para poder receber e entrar pelo corredor central através do drible, mas sem dúvida que pode melhorar no capítulo do passe e na decisão. Ainda toma algumas decisões um pouco dúbias, é um pouco precipitado por vezes. No momento defensivo, apesar de não ser um jogador propriamente forte fisicamente, é muito esforçado, posiciona-se bem, não dá uma bola por perdida e também é um elemento muito válido nos momentos de transição. E é por isto que eu acho que ele é um jogador claramente pronto para outros campeonatos. Sim, e só a título de curiosidade, porque também é interessante ver, apesar da carreira dele ainda ser bastante curta, ele já aqui passou por vários clubes de renome a nível europeu. Ele começou e fez a sua formação no Halmstad, que também é um clube histórico dos próprios campeonatos suecos, mas depois foi muito novo ainda muito novo, foi vendido ao West Ham por 3 milhões e depois passou por empréstimos, por exemplo, ao Málaga e ao próprio Norrköping, que depois acabou por comprar o seu passe por um valor à volta dos 2 milhões e meio. E portanto também é um jogador que, tendo agora atuado a este nível, de certeza que a equipa vai agora fazer um lucro aqui assinalável com esta movimentação no mercado de transferências. Eu acho que então podemos avançar desta vez para o campeonato dinamarquês, e portanto vamos começar pelo maior histórico do campeonato norueguês, o Futebol Clube de Copenhagen, portanto um histórico campeão também desse país, um clube que nós estamos habituados a ver nas competições europeias e que teve sempre nomes muito fortes do futebol nórdico a atuar pelos seus quadros. E o nome que nós trazemos aqui é Jonas Wind, um avançado também de 99, portanto de 22 anos. Ele já fez também os 22 anos este ano, portanto um jogador que também está praticamente no ponto para sair para outras paragens mais competitivas, e tem-se também falado muito e quem tiver interesse pode ver que ele tem sido associado a vários clubes europeus, nomeadamente em Holanda e Alemanha, e é um jogador que também já tem aqui presenças pelas próprias competições europeias, Europa League, qualificações de Liga dos Campeões. Ele também chegou a participar numa Youth League pelo Copenhaga, e portanto é um jogador que, apesar de ser bastante novo, também já acumula aqui uma experiência muito interessante e que estará também aqui na calha para sair
campeonatos mais competitivos. Miguel, queria-te então perguntar o que é que tu mais gostas de ver no Jonas Wind, e que características essenciais queres aqui deixar nesta edição do podcast sobre ele. Portanto, o Wind é um avançado de grande qualidade, é alto, muito forte fisicamente, mas também consegue ter alguma capacidade técnica, consegue deixar os adversários para trás através do drible, consegue ganhar muitas bolas, também no último terço, dada a sua capacidade posicional e poderio físico, ganha duelos, protege bem a bola, pode jogar também emparelhado com outro atacante, tal a sua disponibilidade também para servir colegas no último terço. E quase que faz dele por vezes um segundo avançado e por vezes joga mesmo assim. No momento defensivo, ele mostra-se sempre pronto e é o primeiro a iniciar a primeira pressão, lidera a equipa na pressão, que é ótimo. Tem tido alguns problemas durante a sua carreira no joelho, algo que o pode estar a atrasar um pouco e até mudar um pouco a sua forma de jogar. Tem perdido alguma velocidade, alguma agilidade e pode ter de se adaptar um pouco. Sim, e só a título de curiosidade também, posso aqui deixar mais algumas estatísticas adicionais. Portanto, eu falei que ele já tinha muitos jogos a nível sénior e, portanto, estava aqui a ver na minha cábula. São 71 jogos pela equipa sénior do Copenhagen, onde marcou 29 golos e 15 assistências, portanto aqui um número de contribuição para golos também muito, muito interessante. E a título de seleções nacionais, portanto também tem aqui passagens desde os sub-17 até aos sub-21 e também agora já é internacional desde 2020, do fim de 2020. E pela seleção principal, portanto, também já participou em 4 jogos e tendo marcado inclusivamente 2 golos. Portanto, um jovem que tem aqui muito valor e que é certamente um nome a ter em conta para o futuro próximo do campeonato do campeonato dinamarquês. Depois vamos até ao Midtjylland, um clube que também nos últimos anos tem assumido um papel de protagonista nesta liga, tendo vencido 3 campeonatos nos últimos 6 anos, devido a uma excelente aposta no scouting de jovens valores e é também famoso por ter popularizado uma abordagem mais ligada ao Big Data e à inovação do uso da estatística no mundo do scouting e com isso tem demonstrado bons resultados internamente e mesmo a nível de competições europeias. É, portanto, também um clube a quem gostamos de olhar para analisar os seus métodos e sobretudo, os seus jogadores e, portanto, faz todo o sentido também trazermos aqui alguns nomes desse clube e, portanto, nesta circunstância até trazemos 3. O primeiro que gostaríamos de falar é o Anders Dreyer, portanto um jogador da geração de 98, extremo direito, dinamarquês, e que também tem sido um dos destaques desta equipa. E portanto, Miguel, queria saber aqui a tua opinião sobre o Anders Dreyer e deixares aqui 2 ou 3 pontos sobre o seu estilo de jogo. Portanto, o Dreyer, tive aqui a lutar um pouco internamente porque havia certamente jogadores um pouco mais talentosos, mas o Dreyer é um jogador que aprecio bastante e comecei a apreciar bastante ultimamente, até mesmo a ver os jogos desta época na Champions. Ele pode jogar como extremo ou como médio interior. Falta-lhe alguma capacidade de explosão para ser mais perigoso pelas alas, mas é muito inteligente na forma como procura chegar às zonas adiantadas através de combinações com os colegas e, na minha opinião, o seu jogo melhora imenso quando joga como interior. Acho que é mais adaptado a ele. No momento defensivo, além de se associar bem com os colegas e oferecer bons passos, ele também é um elemento muito válido no momento defensivo. Está constantemente a pressionar o adversário, é agressivo. Contudo, parece ser um pouco frágil fisicamente e atleticamente. Não é nada por aí além, mas acho que é um jogador certinho que tem sido um elemento muito, muito bom na equipa. Exato, e aqui materializando também algumas estatísticas da sua carreira, portanto ele é um jogador que passou pelo Esbjerg, Midtjylland e também pelo Brighton, teve também uma passagem
pelo Werder Wien da Holanda, e portanto o seu período mais prolífico até agora foi precisamente no Esbjerg, portanto o clube da sua formação, onde fez 48 jogos sénior e marcou 23 golos e 9 assistências. Agora no Midtjylland também já conta com 44 jogos, portanto também aqui números muito semelhantes, e que tem 12 golos e 15 assistências também aqui na sua passagem pelo Midtjylland. Avançando para o segundo nome do Midtjylland e o penúltimo da lista que hoje trazemos aqui, é um jogador nigeriano, portanto, apesar de não ser um jogador de raízes nórdicas, também é alguém que achámos aqui interessante trazer por atuar no Midtjylland, que é o Frank Onyeka, um médio defensivo também com uma qualidade muito assinalável, e que apesar de ele ter a nacionalidade nigeriana, ele fez toda a sua formação também, ou grande parte da formação no Midtjylland, tendo chegado a esse clube em 2016, e portanto é um jogador que nasceu em 98, fez também os 23 anos já este ano, e portanto também está aqui no ponto em que provavelmente não ficará no Midtjylland durante muito mais tempo. Portanto, a minha questão começa nesse sentido: se achas que é um jogador que vai já sair muito em breve do Midtjylland, e depois também para nos aqui resumires as características essenciais do Frank Onyeka. Tem claramente que a qualidade para jogar no outro nível. E até chegámos a incluí-lo no nosso artigo sobre os médios ideais para um modelo de jogo do Jorge Jesus. Ele estatisticamente encaixava perfeitamente nessa lista. Falando de características, pronto, este jovem médio do Midtjylland tem tido uma grande ascensão no clube. Durante o seu percurso até já jogou em zonas mais adiantadas no terreno, mas tem-se fixado mais como médio defensivo ultimamente. Pode ser como um pivô único ou em dupla com outro médio. Tem uma qualidade de transporte de bola interessante, e forte fisicamente, mas é algo inconstante tecnicamente ainda, mas como médio defensivo o seu jogo melhora imenso. Tem uma boa passada, cobre muito terreno, é rápido e apesar de não ser muito alto, até é bastante forte no jogo aéreo. Avançando então para o último jogador que trazemos aqui, e curiosamente também é um jogador que nós já analisámos no nosso site, e é um jogador que também já esteve associado a uma transferência para o Campeonato Português pela mão do Porto, que é o Evander, um médio centro ou médio ofensivo que também tem uma qualidade soberba, e que foi formado no Vasco da Gama, e já nos círculos do scouting já é um jogador que soube falar há alguns anos. Portanto é um jogador também de 98, de 1,79m, portanto também aqui um perfil físico muito interessante para as posições do meio campo, e que também foi internacional brasileiro sub-17, com todo o peso que isso acarreta, e portanto também aqui um bom ponto que demonstra a qualidade que ele tem, e que certamente o Miguel poderá aqui falar sobre essa qualidade, e deixar aqui 2 ou 3 pontos que achas interessantes para resumir o Evander. Portanto, o Evander é um jogador talvez o mais conhecido desta lista. É um jogador que é falado há alguns anos. Sim, ele é um jogador, é um médio criativo, um médio muito criativo, tem muita qualidade técnica, é rápido, ágil, forte no drible e até uma ameaça na meia distância, o que é bom. Os seus problemas surgem nos momentos defensivos, onde ele é quase inexistente, na minha opinião, do que vejo. Mostra muitas debilidades e até mesmo no jogo aéreo. Tendo 1,79m, podia ser um pouco mais forte nesse capítulo, mas falha muito. E quando a equipa tenta pressionar mais alto, ele é um bocado aliado também nesse momento, mas as suas características ofensivas fazem dele um jogador muito bom, especialmente para equipas que passam a maior parte do tempo a atacar. E ele tem armas que podem desbloquear jogos contra equipas que jogam em bloco baixo, nomeadamente o seu remate, que é muito interessante. Sim, eu queria-te ainda perguntar uma coisa, pegando na oportunidade que houve, ou no interesse que houve do Porto em trazer este jogador. Na altura até se falava que poderia ser um
um substituto do Otávio, portanto ao que tudo indica vai ser um jogador que também é capaz de abandonar o Porto no fim da época, acaba contrato e o processo de renovação parece estar um bocadinho complicado. Portanto, achas que era um jogador que poderia fazer o papel que o Otávio faz no Porto? É assim, tem um aspecto que eu gosto mais nele do que no Otávio, que é a meia distância, mas o Otávio é um médio neste momento muito mais completo, porque oferece também imenso no capítulo defensivo. O Otávio é um jogador transformado desde que chegou ao futebol português. E o Evander teria que se adaptar muito a este modelo de jogo do Sérgio Conceição, mas é um jogador que certamente está no radar, pelo que se tem falado. Eu acho que seria uma excelente adição ao plantel, sim. Certo, e mesmo do ponto de vista ofensivo, ele se calhar consegue oferecer mais em termos de último passe Sim, do que o Otávio sim. nesse aspecto, não sei se No concordas. último passe e no remate de longe, ele remata muito bem. E eu acho que a equipa do Porto é uma equipa que valoriza imenso esse aspecto do remate. É uma equipa que tenta desbloquear os jogos como pode. O último passe, cruzamento, remate de longe. E o Evander encaixa perfeitamente. Certo, mas fica então a ressalva que ainda teria que crescer muito do ponto de vista defensivo, Sim, muito, como tu muito, muito. para contar como opção. Claro que estamos a falar numa hipotética transferência, mas é sempre interessante também avaliar estas coisas por esse prisma. Miguel, eu queria-te agradecer também a tua presença e a tua disponibilidade em teres aceito o convite e também pela sugestão. No final de contas, até foste tu que reuniste a lista que aqui trouxemos e que escolheste os jogadores. Portanto, muito obrigado por isso. Queria também agradecer a quem nos ouviu e quem está connosco até agora ao fim. E, portanto, queria-me despedir de todos com um abraço e até à próxima. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!